chocolate. Boa noite pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre os 4 pilares que sustentam um casamento. Você que vai assistir depois, vou pedir pra você adiantar aí 1 minutinho, 2 minutinhos, porque eu vou aguardar o pessoal chegar. Tudo de bom. Chocolate. Gente, eu não era chocolate. Eu dei agora pra comer chocolate. Meu Deus. Sejam bem-vindos. Marta, o Thiago, a Sanches, né? Deve ser Renata, Alex, Nicolas, Messinha, Maria, tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje sobre os 4 pilares para sustentar um casamento. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, só abaixar um pouquinho aqui. Eu vou trazer rapidamente os 4 pilares que sustentam um casamento. Depois que eu terminar, eu vou responder as perguntas de vocês, tudo bem? Então, assim, podem deixar as perguntas, que depois eu vou rolando stories aqui, vou rolando e vou respondendo as perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre relacionamento ou sobre ansiedade, depressão, pânico, tá? Eu respondo. Só que assim, a gente não vamos perder muito o foco sobre o que a gente vai falar aqui. Se você tiver dúvidas, eu posso sim responder sobre outro tema aí, que não seja o que a gente está falando, tá? Sobre ansiedade, depressão, crise de pânico, algum tipo de transtorno. Porque assim, para quem tá chegando e não me conhece, eu sou psicóloga, eu sou hipnóloga clínica, eu faço reprogramação mental através da hipnose. Eu sou especialista em relacionamento, ou seja, entendo aí bastante, quase, não tudo, né? Que a gente nunca sabe tudo, mas eu entendo bastante sobre a questão da dinâmica do casamento, né? O que é importante, o que funciona, o que não funciona. Ou seja, entendo um pouquinho aí sobre a mente masculina e mente feminina. Por que os casamentos não dão certo? É porque a gente não entende essas diferenças. É importante entender. Então eu consigo trazer aí uma ajuda para vocês nestas áreas, tudo bem? Só que agora, nesse exato momento, eu vou falar sobre os 4 pilares de um casamento, ou como manter um casamento duradouro e feliz, tá bom? Boa noite, Denise, tudo bem? Então, se vocês quiserem deixar a dúvida de vocês, podem deixar, tá bom? E eu respondo. Eu só vou entrar nos 4 pilares pra gente não perder o foco do tema, e depois a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? A Stephanie chegou aqui. Tudo bem? Vou pedir pra vocês aí, isso, a Ana já tá compartilhando. Compartilhar com quem vocês acreditam que precisa de ouvir isso, né? Eu acho que hoje em dia poucas pessoas não se relacionam, né? A grande maioria das pessoas estão num relacionamento ou pretendem entrar num relacionamento, estão casados ou estão namorando. Isso serve para namorados, para casados, principalmente para os casados. A Tainara chegou, delícia de salgados, deve ser muito bom mesmo, né? Boa noite, estou separada e moro ainda na mesma casa, mas tenho um namorado, gostaria muito de falar com você, muito bom. Se você quiser participar ao vivo, você pode mandar a solicitação, que aí depois eu atendo. Se quer participar ao vivo, se não quiser, e se você quiser um atendimento exclusivo, é só mandar pra mim direct aqui no Instagram, que respondo assim que possível, tá? Fala que você quer uma consulta. Agora, se você quer só tirar dúvidas, você pode perguntar e eu vou responder, tá bom? Se você não quiser se expor também, pode fazer uma perguntinha na caixinha que eu deixo nos stories e que eu respondo sempre que possível. Só que a caixinha dos stories sempre eu respondo assim muito rápido, né? Se você quer uma coisa assim mais detalhada, aí às vezes é importante você manter aqui na live para eu conseguir fazendo perguntas e você respondendo e eu conseguir trazer um entendimento melhor. Porque aí às vezes as pessoas fazem uma pergunta, gente, e por trás dessa pergunta tem um monte de coisa que seria da minha parte muita incompetência profissional
dar uma resposta assertiva sem entender o caso, né? Vamos lá, então vamos lá para os 4 pilares de um casamento, ou seja, o que faz com que um casamento se mantenha duradouro aí e seja um casamento, na verdade, o que sustenta um casamento? Gente, pra vocês entenderem uma coisa, o que eu vou trazer aqui não é só isso, né? Afinal de contas, existem livros e livros que trazem, estudos e mais estudos que trazem explicações de como fazer com que o casamento funcione. E existe por trás disso, de um casamento, existem 2 pessoas que possuem sentimentos, possuem traumas, possuem suas histórias, possuem ansiedade, uma infinidade de coisas que às vezes só o que eu vou trazer aqui não é o suficiente para solucionar. Porém, você pode ser uma pessoa equilibrada emocionalmente e você ser uma pessoa que esteja aí com esses pilares aí quebrados, né? Ou não tem esses pilares. Então, o primeiro pilar de um casamento duradouro é o respeito. E o que é o respeito? O respeito não está ligado a apenas a questão de traição extraconjugal. Muitas vezes você fala assim, fulano não me respeita. O respeito não está ligado apenas à questão de se o outro é fiel a você, na questão de não ter um outro parceiro sexual, tá? O respeito está ligado ao quanto você estima o outro, o quanto você tem consideração pelo outro, o quanto você tem empatia e admiração. O respeito está ligado a você incentivar o outro nos sonhos, nas metas, é você apoiar, é você respeitar o espaço do outro, é você compreender que a pessoa casou, mas ela é uma pessoa, ela é um ser único, independente de você, que ela tem sonhos, que ela tem vontade, muitas vezes, ter algum momento a sós, ou ela tem a sua individualidade e o seu ponto de vista, né? E respeito é você saber diferenciar isso, é você saber se colocar no lugar do outro, e respeitar espaço, respeitar ponto de vista, respeitar sonhos, medos, né? Ou seja, está muito ligado à empatia. O que é uma empatia? Empatia é você saber se colocar no lugar do outro, certo? Então, respeitar o outro é você ser honesto também para com o outro, né? Então, isso é o respeito. O respeito é um dos pilares. O segundo pilar, que é o segundo motivo das separações e dos divórcios, é as finanças, né? É muito importante que as finanças estejam equilibradas aí no casamento. A falta do dinheiro ou desequilíbrio financeiro, ele traz muitos divórcios. Na verdade, o segundo motivo do divórcio no Brasil, aí no mundo, até onde a gente sabe, é as finanças. As pessoas se separam pela questão de desequilíbrio financeiro, certo? Então, busque aí equilibrar as finanças. Qual é a dica que eu dou para vocês? Tenham metas juntos, né? Busquem aí ter objetivos iguais, ou buscar ter sonhos e objetivos iguais, metas para trabalhar com o dinheiro, né? Ou seja, falem também sobre as finanças do casal, falem sobre o que é importante um para o outro, com a questão de como gastar este dinheiro. Dificilmente você vê um casal que tem as finanças juntos, né? Dificilmente você vê um casal que tem aí, fala facilmente e abertamente sobre dinheiro. Se você não tem essa facilidade de falar sobre dinheiro com seu parceiro, com sua parceira, se você esconde as suas finanças, se o outro não sabe nada sobre as suas finanças, se você é aquela pessoa que compra coisas escondidas, você está afetando muito aí o seu casamento. Então, as finanças equilibradas é um ponto muito importante para que o seu casamento tenha uma estrutura. Eu estou falando dos 4 pilares. Vamos imaginar uma cadeira de 3 pernas. Né? Não fica em pé, ou 2 pernas, não fica em pé. É importante que a cadeira tenha 4, né? Então, vamos imaginar que os 4 pilares que eu estou falando aqui da cadeira, certo? Só que a cadeira tem assento, tem encosto, para ser confortável. O que eu quero dizer com isso? Que vem aí um monte de outras coisas, mas o que sustenta o casamento é isso: respeito, as finanças equilibradas, é o quanto vocês sabem falar sobre isso, é o quanto vocês entendem os objetivos um do outro e vão buscando respeitar aí os objetivos, falem do dinheiro, né, negociem, certo? E busquem entender o que é importante para um e para o outro.
Fui eu que falei sobre eles não disputem relações. Ah, entendi. Deu o que falar lá no TikTok, né, Clélia? Eu vou trazer já os outros 2 pilares. Por que a mulher cansa de cobrar demais? Porque não consigo virar as costas e ele não sai de casa. Porque a mulher cansa de cobrar demais e porque não consigo virar as costas e ele não sai de casa. Maurício, tudo bem, Maurício? Eu não entendi muito bem essa sua colocação. É você que tá namorando? É você que tá namorando e separou e mora na mesma casa? Vamos lá, vamos para o 3º pilar do casamento. O 3º pilar do casamento é o diálogo. Um casal que não sabe conversar. Eu tô falando o conversar aqui para vocês entenderem o que significa diálogo. Na verdade, diálogo não é conversar, não é brigar, não é discutir. Diálogo é vocês saberem falar sobre um problema específico. Todo casal tem problema. Todo casal, toda família tem conflitos. Surgem sempre algo aí que precisa ser solucionado. Se você não sabe dialogar, se você não sabe conversar, isso tende a não ser solucionado e, por consequência, isso vai acumulando e vira um problema enorme depois. É como a nossa amiguinha acabou de dizer aí, cansei de cobrar, né? Ou seja, provavelmente ela nunca soube dialogar, porque uma mulher que sabe dialogar é uma mulher que sabe pontuar e faz com que este maridão aí se volte para ela. E, gente, isso não é uma questão de uma mulher ou outra. A grande maioria das pessoas não sabem dialogar. E, infelizmente, também, às vezes a mulher sabe dialogar, mas tem um homem do lado dela ali que não se importa com o que ela pensa, com o que ela sonha, com o que ela quer. Se você está ao lado de uma pessoa que não se importa com o que você pensa, com o que você sente, com o que você quer, às vezes realmente não vale a pena estar ao lado de uma pessoa assim, né? Mas o que acontece muitas vezes é que o casal, ele não sabe dialogar. E o que é dialogar? É você saber aprender a ouvir. Muitas vezes a gente só quer falar, né? A gente tem que aprender a ouvir. E ouvir não é só escutar. Ouvir é você saber compreender o que o outro quer dizer com o que ele está dizendo. Que muitas vezes você interpreta do seu jeito, ou na raiva que você sente, ou naquilo que você acredita ser verdade, né? Dialogar é você se colocar no lugar do outro. O diálogo está muito ligado à empatia também. É o quanto eu sinto que o outro está sentindo e busco entender, certo? Então, dialogar é saber ouvir. Saiba falar no momento certo. Diálogo não é você falar aleatoriamente em qualquer momento. Diálogo é você escolher o momento certo, a hora certa para você falar sobre um tema específico. Diálogo é resolução de conflito. E resolução de conflito é você trazer um tema de cada vez e não fugir deste tema até que ele seja solucionado e entendido entre ambas as partes. É o mesmo que você vai para uma reunião empresarial, por exemplo, trago um tema ali para ser discutido. Então tem que discutir aquele tema em específico, tá bom? O problema é que muitos casais vão conversar, eles começam a falar e se atacarem, né? E diálogo não é ataque à pessoa, é o ataque no problema. Ou seja, se você não gostou que o seu marido curtiu uma foto do Facebook, você não vai ficar falando que ele não tem vergonha na cara, que ele sempre faz isso com você. É porque se ele fosse um homem respeitador, ele não fazia. Não é assim que você dialoga. Isso é ataque, isso é agressão verbal, né? Isso é o outro vai se defender o tempo todo. Como que eu dialogo? É falar, olha, eu não gostei, eu me sinto triste quando você curte, porque eu acredito que isso não é um comportamento que se deve ter quando a gente é casado. Então você vai falar sobre o problema, você não vai atacar a moral do outro, certo? Então o que acontece é que muitas vezes as mulheres e os homens não sabem conversar. Então o diálogo, ele é um dos pilares no casamento, porque aquilo que o diálogo não resolve, o dinheiro resolve. Entende? Quando os dois querem estar casados. Porque às vezes só um quer estar casado e o outro tá pouco se lixando, né? Aí não vai, tá bom? Então assim, busque entender, durante o diálogo, busque entender o ponto de vista do outro, tá? Busque sempre não falar quando o outro estiver falando. E quando no momento do diálogo as emoções começarem a aquecer aí, começarem a discutir, encerra o assunto para que aquilo que já foi conversado não
estrague aquilo que já foi conversado. Então encerre a conversa quando as emoções começarem a ficar elevadas. Nunca dialogue com os nervos à flor da pele, porque quando a gente está em estado de emoção muito elevada, a gente não pensa de forma normal, certo? O que eu estou falando assim? Eu busco usar a linguagem muito comum para vocês entenderem, tá? Então, no momento do diálogo, não é o momento de vocês conversar ou estarem nervosos. Se você está nervoso, com fome, cansado, não é momento de diálogo, é momento de descansar, de comer e de acalmar, tá? Ninguém consegue ir para um diálogo. Diálogo é resolução de conflito. Ninguém consegue resolver um conflito com fome, com raiva e cansado, tá? Então, se tá cansado, com fome e com raiva, não é momento de dialogar. O problema é que muitas vezes a mulher espera o cara chegar do trabalho, o cara nem jantou, nem comeu, nem tomou banho, já tá brigando e reclamando do que aconteceu durante o dia ontem, não sei que dia. Tá tudo errado. Aí vai só virando um problemão e acumulando assim, vira aquele bolão. Daqui a pouco, ninguém suporta um olhar pra cara do outro. É isso que acontece. Entende? Então vamos lá, qual o tema? Os 4 pilares que sustentam um casamento. Agora vamos para o 4º pilar. É o sexo, né? Um casamento sem sexo não é um casamento. São 2 pessoas que moram juntos, que se tornaram amigos, parceiros, companheiros e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Normalmente aí, as pessoas com mais de 30, 40 anos de casado, que se tornam pessoas que moram juntos, a gente fala casados porque já ficaram muitos anos e estão juntos ali. Mas um casamento, ele é concluído ou ele é concretizado através do sexo, certo? Ou seja, um casamento sem sexo não tem casamento. Então assim, é muito importante se respeitar os desejos um do outro. Não é porque você não gosta de sexo, mulher, que você vai negar constantemente para o seu marido. Afinal de contas, casamento é muitas vezes eu fazer algo que eu não queria fazer porque eu não tô afim, mas se eu casei, eu preciso entender que não é só a minha vontade que precisa prevalecer. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer todas as vezes sem vontade, não é isso. Mas muitas vezes a gente precisa ceder porque o outro precisa. Entende? Casamento é isso. Então, porque o sexo para os homens, ou para a maioria deles, quando eu falo os homens, eu falo a grande maioria, tá, gente? Tem exceções, sim, tem exceções. Tem homens que não ligam muito para sexo, que são mais tranquilos, mulheres mais fogosas, mas isso são minorias, né? A grande maioria, ou seja, a grande massa aí, pelo menos dos homens mais antigos, porque agora a modernidade está mudando a mentalidade dos homens, né? Essa nova geração século XX, aí século XXI, o que está acontecendo é que estão sendo reprogramadas as mentes e o comportamento dos homens também está mudando, né? Está ficando aí um pouco assustador, porque os homens estão, querendo ou não, isso está anulando um pouco a masculinidade do homem, está fazendo ele ficar meio arredio, né? Parece que é como se estivesse castrando os homens, está ficando triste de observar essa busca de empoderamento feminino, de direitos e de deveres, e tem um lado muito bom disso, lógico que tem um lado muito bom disso, só que tem o outro lado que, querendo ou não, a gente pode observar que tem muitos homens que estão se sentindo aí encurralados com receio, meio que travadão aí, né? Eles nem percebem muitas vezes, né? Nós que somos psicólogos que conseguimos fazer essa análise, o porquê disso. E muitos homens estão tornando os homens assim mais sensíveis, mais delicados. Acaba que isso faz com que ele fica mais menos ativo sexualmente. Por quê? Porque ele fica semelhante à mulher, né? Está buscando esse comparativo aí. Então, enfim, o que acontece? Então, para o homem, na grande maioria dos homens, o sexo para ele é um alívio de tensão. Por exemplo, ele está cansado, ele faz sexo e relaxa. Se a mulher estiver cansada, ela não quer sexo, porque ela quer dormir, né? Ou ela quer descansar. O sexo para a mulher é uma expressão de sentimento, né? O sexo para a mulher é muito mais algo quando ela está demonstrando o que ama, ela está mostrando um carinho. Para a mulher, o ato sexual é muito mais um momento de demonstrar afeto. E para o homem é muito mais um momento de relaxar, certo? Essa diferença que a gente precisa respeitar. Então, não é todos os homens, tá bom, gente, eu entendo. A gente pega lá os vídeos no TikTok, hoje mesmo foi um dia que eu parei pra
ler os comentários. Então, cada postagem que a gente faz tem muitos as favores, muito contra. Cada um responde da forma como se identifica. E eu super entendo que não são todos os homens, por exemplo, que têm um comportamento de, por exemplo, não querer discutir a relação, né? A maioria dos homens, a maior parte dos homens não gosta de discutir relação. A maior parte dos homens acima de 30. Vou explicar isso, porque hoje está até difícil de explicar sobre isso. Por quê? Porque nós temos uma geração dividida aí, né? De 30 anos para frente, 30, 40, 50 anos, nós temos uma geração diferente do que essa de agora. Porque essa juventude de agora, que está tendo esse novo ensinamento, então os homens estão mais abertos ao diálogo, as mulheres que dão em cima deles, né? Então os homens, eles estão se associando ou se igualando ao comportamento feminino, né? Então não tem mais. Agora, os homens acima de 30, 40 é mais moda antiga. E quando ele é mais moda antiga, ele é aquele cara mais frio, ele é mais arredio, ele é mais bruto, ele é um homem aí mais que não discute muito, aquele homem que não gosta de falar muito. Então, é importante muito a gente entender essas diferenças. Só que aí quando a gente posta um assunto, por exemplo, homens não gostam muito de discutir relação. A grande maioria não. Porque qual é a grande maioria? Acima de 30, porque de 20 a 30 anos é minoria. Certo? Ou seja, se a gente for considerar quem está num relacionamento sério, abaixo de 20 anos, ninguém tem relacionamento, só tá ficando. Então a gente considera aí que acima de 20 anos tem alguém num relacionamento. De 20 a 30 anos tem esses jovens aí que já gostam de discutir, de falar, tal, porque já é uma mentalidade mais recente. Mas os homens acima de 30, nós temos aí uma mentalidade do século XIX, século XX, né? Então, aquela mentalidade onde o homem ele só pega e sai para trabalhar, resolve, comer, transar e dormir, tá tudo certo. Essa questão de discutir relação é mais questão feminina, porque as mulheres são muito emotivas, elas são muito sensíveis, elas se ofendem com qualquer coisa, elas gostam de conversar. Gente, pra você entender que mulher gosta de conversar. Relacionamento para mulher está associado a diálogo, a conversa. Quando ela casa com um homem que não conversa, é um martírio. Ela se sente como se ela tivesse feito a pior coisa na vida dela. Então, homens, quer fazer uma mulher se sentir amada? Conversa com essa mulher, pelo amor de Deus, né? Eu tô atendendo um casal que a mulher gosta de conversar, mesmo que não tenha assunto, ela inventa, ela vai falando um monte de coisa, e ela não quer sua opinião, ela só quer falar, né? Ouve, só ouve. Tá, vai. Tem aí esse casal, né? Já mais de 15 anos de casado, a mulher quer conversar e toda vez que ela vai falar alguma coisa, o marido corta. Não tem nada a ver isso. Pra que você tá falando isso? Na verdade, por quê? Porque os homens mais antigos, olha, tem esse detalhe, eles conversam para resolver problema, né? Os homens mais antigos era coisa muito mais prático, né? Matar e comer, né? Ou seja, muito mais para resolver. Então, quando a mulher vem com um assunto, já vem essa mulher inventando problema para resolver. Para com esse assunto aí. Então os homens mais antigos não querem conversar, porque eles não querem resolver, porque eles acreditam que as mulheres inventam muito problema. Homens, as mulheres estão inventando nada, elas só querem conversar. É igual elas conversam com a amiga, que elas inventam um monte de história, fala da roupa da outra, fala do sei de quê, do casamento, fala do filho, ela não quer resolver nada. Mulher, presta atenção, mulher fala para organizar pensamentos. Mulher fala por falar. Entendeu? Então só ouve. Agora, homens normalmente, né, falam para resolver problemas. É por isso que os homens fogem de conta. Então lá no TikTok, quando eu falei que homens não gostam de dialogar, homens não gostam de resolver problemas, eles gostam, o relacionamento para eles é algo muito simples. Aí um fala, onde você inventou isso? Aí o outro fala, tá certa, beleza. A maioria, né, gostou e falou, gostaria de mandar isso para minha mulher, mas ela vai brigar comigo. A grande maioria concordou literalmente que o homem não gosta muito de ficar discutindo relação. Essa coisa de discutir relação é mulher. Mulher gosta dessas coisas. Nós gostamos de criar um problema para resolver problema, né? Essas coisas é terrível. Vamos lá. Entenderam? Então, os 4 pilares pra gente fechar aqui, que eu vou responder as perguntas de vocês. Sexo, vamos imaginar que o casamento é uma cadeira. As 4 perninhas que sustenta. Sexo, bom diálogo. Se você não sabe conversar no seu casamento vira uma droga. Porque quando você sabe conversar, você sabe resolver os problemas. O respeito, porque quando você respeita, você sabe se colocar no seu lugar e deixa o outro ser feliz, né?
e não fica dando opinião pitaco e no sentido de achar que só sua voz e a sua opinião prevalece. E as finanças equilibradas, né? Uma finança equilibrada é um casamento aí que tem dinheiro para viajar, tem dinheiro para comer um picolé, comer uma pizza no final de semana, comprar uma roupinha nova, né? Ter uma casinha aconchegante. Então, isso também traz felicidade, tá bom? Quem fala que dinheiro não traz felicidade é uma pessoa muito ignorante e tola. Porque dinheiro não traz felicidade, mas compra muita coisa que nos faz feliz, viu? Vamos lá, voltar aqui para responder as perguntas de vocês. Casamento não supera sem sexo? Dificilmente, depende da idade do casal, né? Se o casal for bem idoso, tudo bem, mas se for recente, novinho, não, né? Doutora, conheço o casal que vive sem sexo, são anos juntos, casados, quer dizer que os dois são frios no sexo? Sim, frio não, se não tem sexo, nem tem sexo. Porque assim, gente, vamos entender uma coisa, se os dois não gostam de sexo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, imagina se um gosta e o outro não gosta, aí dá um problema, né? Então, assim, a situação se torna um problema quando um quer e o outro não quer. Agora, se os dois não gostam, eu atendi um casal jovem, de 20 anos, a moça com 18, o rapaz com 20, uma coisa assim. Eles fazem sexo uma vez por mês e olhem lá. E eu perguntei pra ela, te incomoda? Ela falou, não, porque eu não gosto, não sinto nada. E ele também não te procura, não. Então tá tudo bem. Então não cria um problema onde não tem problema. Entende? Agora, se a mulher gosta e o homem não quer, problema. Se o homem gosta e a mulher não quer, é um problema. Então busque compreender e entender o seu cônjuge. É por isso que eu falo, busque conhecer o seu parceiro. Se você conhecer o seu parceiro, você vai eliminar metade dos problemas. Tá bom? Você não consegue ser feliz? Primeiro, Renata, acho que é Renata, né? Que você não encontrou o seu caminho. Você está perdida em você mesma. O dia que você se compreender, você se torna feliz. Nossa felicidade não está no outro. Não é o outro que nos impede de ser feliz. É as nossas próprias decisões. E a gente não toma decisão porque a gente não tem clareza do que realmente a gente quer. Tá? Então o problema está em você. Oxe, sou libriano, não gosto de discutir. Já me disseram que libriano não gosta de discutir. Mas é sempre indeciso, né? O libriano diz que normalmente o libriano é muito pacífico, né? Muito pacífico, mas é paquerador, né, Júnior? Eita, o libriano diz que gosta de dar uma flertada, depois se arrepende, chora. Dizem que isso não tem nada a ver com o signo. É assim, gente, eu tô entrando na vibe dele, né? Mas existem muitas características que influenciam sim, né, no signo. Se você for analisar, influenciam sim. Só que assim, a gente não pode também dar muita credibilidade só para isso, né? Mas tem muita influência sim. Vamos lá. Gosto muito, como diz o pastor Cláudio Duarte, eles gostam de barriga cheia e saco vazio, justamente, né? Mas tem homem que não gosta de sexo não, tá? Eu já atendi casos de homens que não gostam. Aí quando casa com mulher fogosa, aí complica. Eu e meu esposo estamos assistindo a live juntos. Maravilha, Tainara. Tem dúvida do casal aí, só perguntar. Estou perdida mesmo, não sei como agir, sou leolina. Bom, essa questão de signo, aquilo que eu acabei de falar, né? Eu até comento quando o paciente traz, as pessoas comentam que tem alguma influência, só que o signo não domina a sua vida. O domínio da sua vida está nas tuas mãos, tá bom? É você que decide o que você quer. É você que decide o que você vai fazer da sua vida. Se você é uma pessoa indecisa e não sabe o que você quer, você vai ser infeliz sempre. Então busque se reencontrar. Aí você me pergunta, o que eu faço? Terapia. Gente, terapia te liberta. Terapia faz você ser feliz. Por quê? Porque a felicidade está nas tuas decisões e na falta delas também. Tá? Doutor, eu gosto e quero, se pudesse, todos os dias, mas meu esposo chega cansado do trabalho e não dá pra fazer. Isso significa que estamos com problemas, mas fazemos todos os finais de semana. Não, se está com problema, se você acreditar que isso é um problema, se você entra num acordo com ele e o compreende porque ele está cansado, e se você se sente tranquila por compreendê-lo, tá tudo bem. Agora, se você fica frustrada, mal-humorada, chateada, e vocês discutem, ou então você fica guardando isso, aí com o tempo pode se tornar um problema sim. Tá bom? Mas se tudo que é em comum acordo, gente, não cria problema. Conversa com ele.
Dá pra fazer mesmo cansado hoje? Tô afim, ele pode se esforçar pra você. Assim como também muitas mulheres, né? Porque tá cansada que vai negar pro marido se ele sente vontade, certo? Então casamento é isso. É só que assim, se vocês combinam de todo final de semana e tá tudo bem pra você, não é um problema. Se torna um problema quando uma das partes está sofrendo com a situação, tá bom? Ficou claro isso? Estou à base de remédio. Remédio não resolve o seu problema, tá, Rê? O que resolve o seu problema é boa terapia. O problema das pessoas é buscar psiquiatra para tomar remédio para amenizar a dor da falta da decisão. Porque a falta de decisão gera conflito. O conflito gera depressão, ansiedade, infelicidade, uma tranqueira de coisa. Aí a pessoa toma remédio para amenizar aquela dor. É o mesmo que você tomar analgésico para tirar a dor de uma gastrite ou de uma úlcera que você tem. Você tem que tratar a úlcera, não é ficar tomando analgésico. Tá? O calmante ele é como se fosse um analgésico para a dor. E quem trata essa dor aí? É o bom psicólogo, que te ajuda a compreender o que você tem que fazer para que você tome um rumo na vida e seja feliz. Tudo bem? Então, não é só a mulher que não gosta do sexo. Homens também não. Existem alguns homens também que não, tá? Tem homens que são mais distantes também, tá? Sim, ficou claro. Muito bom. Então, tá bom, gente? Então, eu vou encerrar, né? Porque não precisa ficar aqui 1 hora explicando algo que é tão simples de se entender. Espero de mais uma vez ter ajudado vocês, colaborado com a vida de vocês. Entendo de uma vez por todas. Tudo que é em comum acordo entre o casal não é um problema. Se torna um problema quando uma das partes está sofrendo com a falta da colaboração ou da compreensão do outro. Tá bom? Seja no sexo, seja nas finanças, seja no respeito, seja em qualquer área aí. Se não há uma compreensão e um acordo, aí fica desequilibrado. Casamento é equilíbrio, tá? Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho pra gente ir caminhando assim, tá bom? Beijinho pra vocês.